Eu fui traído dentro de uma relação de 3 anos, até pela entidade da pessoa. Eu tinha um namoradinho virtual, que eu nunca tinha visto, que estava dando uma festa, que não poderia falar comigo, e pediu para eu ir visitar nessa festa. E eu fui lá nessa festa. Só que quando eu cheguei lá, eu fui reconhecido por um seguidor do Orkut. E aí conversa vai, conversa vem, sou de uma cidade do interior e era no Rio de Janeiro, num bairro que era bem distante, que eu não conhecia. E essa pessoa, esse seguidor, me deu carona para poder voltar até a rodoviária. E no caminho, essa pessoa falou que tinha um relacionamento com esse meu namoradinho virtual. E aí, pronto, deixei pra lá. Eu e essa pessoa, a gente começou a conversar, a gente começou a se ver como amigos e acabou rolando o que a gente ficou. Só que eu morava numa cidade do interior e ele morava no Rio de Janeiro. A gente foi se vendo ao longo do tempo e depois, mais uma vez, foi morar com ele. Lembrando que eu não tinha maturidade nenhuma na época. Quando eu fui morar com essa pessoa, todas as pessoas me receberam muito bem. E ele, em sua casa, dava consultas com a sua entidade. E algumas consultas são feitas de uma forma mais privada, dependendo do caso da pessoa. E essa pessoa dava consulta toda semana, porque era muito procurado. Eu sempre buscava ajudar, servir alguma coisa, buscava alguma coisa, toda vez que precisava de alguma coisa, às vezes eu caminhava para poder achar, às vezes era sábado, domingo, feriado, para mim nunca tinha tempo ruim. E as entidades dessa pessoa sempre faziam questão que eu estivesse junto, porque tinham confiança em mim. Então eu anotava recado, anotava o que precisava fazer, sempre ficava lembrando das coisas, né? Ficava guardando as informações para poder passar para frente, para o cliente, quer dizer. E depois de um certo tempo, as pessoas começaram a ficar contra mim. Talvez porque tinha a pessoa à disposição o tempo inteiro e quando estava dando relacionamento, estava dando mais atenção para mim, então acabavam perdendo certo tipo de atenção. Mas eu não ligava e botava a banca porque, né, faz parte do relacionamento, você tá ali dando atenção para a pessoa que você tá. E essa pessoa às vezes precisava ficar 2 dias fora para poder atender um cliente, às vezes fazia alguma coisa 2 dias fora para poder atender outro cliente. E num determinado momento me pediu para ficar tomando conta de uma situação, de uma pessoa a qual eu precisava ficar dias com essa pessoa, mas a gente estava junto, só que eu ia ficar dando muito mais atenção do que ele. Nesse momento, eu precisava passar alguns e-mails, e aí eu entrei no meu e-mail e fiz o que precisava. Na época existia ainda o MSN, e as minhas conversas do MSN ficavam gravadas em texto, para não ficar rolando aquela telinha, então eu deixava ali, porque abria uma página inteira, então eu ficava procurando, para mim era mais fácil. Numa dessas vezes, eu fui buscar uma conversa, e tinha salvo lá uma conversa que eu também não conhecia. Mais uma vez, as coisas acontecendo me mostrando. E nessa vez, eu vi uma conversa dele com uma outra pessoa, enquanto eu estava dando atenção, dia após dia, e cansado, para essa pessoa que, na certa, seria ele devendo dar atenção. Eu fiquei muito chateado, falei com ele, briguei com ele, ele deu a desculpa e eu acabei cedendo como muita gente. Só que a pulguinha ficou aqui atrás da orelha. E sempre falava que precisava de 2 dias para poder atender um cliente específico que ninguém via, ninguém sabia e nada acontecia. Detalhe, nesse dia era um lugar onde não podia falar no telefone, porque a pessoa era muito chique, muito dinheiro e tal. Só que para mim, todo mundo é inocente até que me prove o contrário. Então eu acreditava. Tinha um determinado momento onde essa pessoa se confundia, colocava a nossa relação dentro da religião e a religião dentro da nossa relação. E isso me incomodava profundamente. E nessa época, eu tinha deixado todas as minhas coisas. Quando a gente foi morar junto, eu levei quase todas as minhas coisas para casa dele. E não queria sair sem levar as minhas coisas, não tinha condição para poder levar tudo. Então eu fui aguentando, esperando o momento para poder me separar. Então eu comecei a ser humilhado. E percebendo isso, as outras pessoas em volta dele faziam a mesma coisa comigo. Como eu era uma casa que passava muita gente, eu ia notando que as minhas roupas iam sumindo, que as minhas coisas iam sumindo. Só que eu não podia provar e nem acusar ninguém por nada, porque eu não conseguia ver quem fazia isso. Até um certo momento que eu consegui trabalhar e ter um dinheiro que a gente alugou uma casa fora desse lugar. E a pessoa continuava dando consulta, tinha as consultas privadas, onde eu deixava a pessoa dentro desse quarto, depois eu voltava para levar uma água quando terminava, perguntava se a pessoa estava bem e tudo mais. E num determinado momento a gente se separou. Eu fui para minha casa, porque eu já estava na minha casa, e ele voltou para a casa dele. E aí eu fiquei sabendo em que 2 pessoas que frequentaram essa casa, que eram casadas, uma dessas pessoas, a entidade, deu em cima de um do casal e o outro ficou sabendo e a confusão rolou solta. Por quê? A maioria das pessoas que saíam das consultas, quando eram homens e eram cruz da religião, elas saíam meio incomodadas quando me via. E eu era a primeira pessoa que eles viam. E justamente, quando a notícia começou a vazar, foram as pessoas que foram confirmadas em que estavam sendo abusadas. E mais uma vez, eu me senti um otário por ter sido enganado pela pessoa, pela entidade e por todas essas, talvez, saídas de ficar 2 dias, eu estar levando cada vez de 2 dias, o meu chifre aumentava mais. Mas aí eu cortei relações com essa pessoa quis me acusar de ter trazido à tona essa informação, mas eu ficava sabendo, cada vez que as pessoas me relatavam, cada vez isso pesava mais pra mim, e eu aí cortei relação com a maioria das pessoas. Que foi assim que